Muito bem, queridos alunos. Aqui na tela a gente já vai iniciar com vocês, do sexto ano, o primeiro conteúdo que foi postado lá no livro, né? Que são os pronomes sujeito. Por que eles têm esses dois nomezinhos? Primeiro, porque eles podem funcionar na frase só como pronome ou também podem funcionar como sujeito. Por exemplo, se a frase começa com o nome Maria, Maria é o sujeito. Se a frase começa com o sujeito João, João é o sujeito. Se a frase começa com o nome o carro, a casa, eles são o sujeito. Mas pode ser que na frase, em vez de aparecer os nomes, apareça só o pronome. No lugar de Maria, por exemplo, pode aparecer a palavra ela. Aqui, ó, ela, que em inglês a gente chama de she. Em vez de aparecer o sujeito Marcos, na frase pode aparecer ele. Tá aqui, ó, he. Em inglês, né? He. Vamos então lembrar quais são todos os pronomes da língua inglesa. I, que é eu, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, o it a gente não usa para determinar nenhuma pessoa, a gente usa para se referir a objetos e animais. Então, sempre que a frase falar de algum objeto ou de algum animal, aí a gente usa o pronome it, tudo bem? Esses que estão aqui desse lado, eu coloquei eles aqui nessa coluna porque eles são pronomes do singular. Já esses aqui desse lado são os pronomes plural. We, que quer dizer nós, you, que quer dizer vós ou vocês, e they, que quer dizer eles ou elas. Beleza? Então vamos repetir de novo os pronomes para a gente gravar. I, you, he, she, it. Agora os do plural. We, you e they. Beleza? Então esses são os pronomes da língua inglesa. Vamos então continuar com o próximo. Aqui nessa outra listinha, a gente vai ver o primeiro verbo da língua inglesa, que é esse aqui, ó. É o verbo to be. O que esse verbo to be quer dizer? Quer dizer ser ou estar. Ele pode tanto significar ser, como pode significar estar. Tudo vai depender do contexto da frase. E esse verbo, gente, ele pode ser conjugado de 3 formas diferentes. Tem que ter bastante cuidado, porque esse verbo é um verbo irregular. Então, ele tem 3 maneiras de ser conjugado. Quais são? Am, is e are. Repetindo. Am, is e are. Beleza? Agora, vamos ver como nós conjugamos esse verbo to be em todos os pronomes em inglês. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos colocar o verbo to be do lado dos pronomes. Ó, essa coluninha aqui no cantinho é aquela que a gente já viu lá na outra tela. São os pronomes, né? Eu, I, você, you, ele, he, ela, she, objeto ou animais, it, nós, we, vós, you, e eles ou elas, they. Agora aqui nessa outra coluninha a gente está colocando o verbo ser ou estar. Notou? Eu coloquei aqui em cores diferentes, que é para vocês verem que eles não podem ser trocados de lugar.
Por exemplo, do lado do pronome I, eu uso o verbo am, que quer dizer o quê? I am, eu sou, ou pode ser também eu estou, né? Pode ser o verbo ser, ou então pode ser o verbo estar, né? Agora vamos para a segunda pessoa do singular, you. You are, que quer dizer você é ou você está. Agora vamos para o pronome he. He is, que quer dizer ele é ou ele está. Vamos para o próximo pronome. She, ela. She is, ela é ou ela está. Próximo pronome, with, que é aquele pronome que não tem tradução para o português. A gente chama ele de pronome neutro, porque ele só se refere a objetos ou animais. Então, qual é o verbo que eu coloco do lado do it? It is. Ele ou ela é, ele ou ela está. Lembrando a vocês que quando eu digo ele ou ela, eu não estou me referindo a um ser humano, estou me referindo a um objeto, né? O carro é, a casa é, né? A cadeira é. Então, em vez de a gente usar esse sujeito cadeira, carro, aí a gente pode usar o it, que é um pronome neutro que é usado só para objetos e animais, tá bom? Então, veja que esses que estão em lilás, he, she e it, eles só podem ter esses verbos aqui do lado deles, ó, is e is, né? Que é o verbo ser ou estar na terceira pessoa do singular. Agora vamos para esses aqui em amarelinho, que são as pessoas do plural, né? A terceira pessoa do plural. We, nós. Qual é o verbo que a gente coloca do lado de we? É o are, né? Então fica we are, que quer dizer nós somos ou nós estamos. Vamos para a segunda pessoa do plural. You, que quer dizer vós ou vocês. Qual é o verbo que eu coloco do lado de vós? Are. Então fica you are. O que quer dizer you are? Vós sois ou vós estáis, né? Ou vocês são ou vocês estão. A gente usa mais o vocês por causa da linguagem mais usual, né? Quase ninguém a gente escuta dizendo vós, né? Vós sois, vós estáis, que já está ficando quase que um pouco obsoleto, né? Então a gente usa mais vocês, né? Vocês são, vocês estão. E o último aqui é o they, que quer dizer eles ou elas. Qual é o verbo que a gente coloca do lado? É o are. They are. Eles são ou eles estão. Então vamos repetir a conjugação tanto do pronome como do verbo. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok? A tradução já está aqui dentro do parentezinho, né? Entenderam? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem uma atividadezinha de fixação para a gente tentar fazer. Nós juntos agora, tá bom? Aqui eu deixei um espaçozinho para a gente colocar os verbos, que é o verbo to be que está faltando. Note que eu já coloquei a tradução da frase aqui em português, né? I, a frase começa com I, tá vendo? Que quer dizer eu. Olha aqui a tradução. Eu, tracinho, a teacher. Eu sou um professor. Então, qual é a palavrinha que está faltando lá? Vocês já repararam? Qual é a palavrinha que está faltando? É essa aqui, ó. Sou, né? Desculpa. Vamos voltar para lá de novo que deu um probleminha aqui
Pronto. É essa palavrinha aqui que está faltando, tá vendo? Sou. Então, qual seria o verbo que a gente deveria colocar aqui no meio? Qual seria o verbo que a gente deveria colocar aqui no meio? Tá aqui ele, ó. Am. Ó o verdinho aqui, tá vendo? Am. Esse verdinho aqui, ó. Am. Que eu tô passando a setinha do mouse, né? I am. Então, eu deveria colocar um am aqui, né? Que quer dizer sou. Beleza? A 2. He, que quer dizer ele, né? É um doutor. He, tracinho, a doctor. Então está faltando o é aqui no meio, né? Que é esse é aqui em português. E como é que a gente diz ele em inglês? Vamos voltar? Está aqui ele no lilás, ó. Terceiro pronome da listinha aqui do lilás, ó. He is. Esse lilázinho aqui, tá vendo? Is. Então aqui a gente colocaria o verbo is. He is a doctor. Terceiro, they, tracinho, farm. Eles são fazendeiros. Repare que está faltando essa palavrinha aqui do meio, ó. São. Eles são. A frase está no plural, né? O eles já está aqui, ó. They. Está faltando o são aqui, né? Eles são fazendeiros. E como é o são, né? Vamos voltar lá para a gente ver de novo. Aqui, ó. É o último aqui da lista, ó. O último. They are. Vira aqui o are? Isso. Então, nós colocaríamos aqui o are, né? A-R-E. They are a farm. Vamos para a quarta. She, tracinho, a nurse. Ela é uma enfermeira. O que está faltando aqui? É o é, né? É o verbo ser. E ela é. Está faltando esse é aqui, ó. Né? Mas como a frase começou com she, qual é o verbo que eu coloco do lado do she? Qual é o verbo? Vamos voltar? Aqui está, ó. Aqui esse lilázinho, ó. She. Você está vendo onde é que está a setinha do mouse? She. Olha lá o verbo lá do outro lado, ó. Is, né? Ela é. Então eu colocaria o is. Ela é. She is. A quinta. It, tracinho, Covid-19. Ele, traduzindo aqui para o português, ó, ele é o Covid-19. Está falando aqui daquele vírus, né? Da pandemia. Está faltando então o que nesse tracinho aqui do meio? O verbo é. Né? É. Mas quando a gente diz ele, nós não estamos nos referindo a uma pessoa, né? Mas a um vírus. Por isso que a frase começou com it, que é, né, um objeto, é uma força inanimada, né? Não é uma pessoa, né? Então nós vamos usar o it. Agora, qual é o verbo que eu coloco do lado do it? Vamos ver? Está aqui, ó. Desculpa, vou voltar aqui para trás. Pronto, é esse último aqui em lilás, né? Que eu estou passando o mousezinho, ó. É o último em lilás aqui, ó. It. It. Olha o verbo que eu uso aqui do lado dele. Is. Então vai ficar it is Covid-19, né? Ele é o Covid-19. Agora a última, a sexta. Repare aqui que a sexta começa com o pronome you, né? Que é você. Você é meu amigo, né? My friend. Então está faltando o verbo é. Como é o verbo é? Aqui, ó, é o segundo da nossa listinha. You are. Aqui em azulzinho, tá vendo? Are. Então eu colocaria aqui you are my friend, né? Você é meu amigo. Viu? Não é muito difícil não. É só a gente olhar aquelas correspondências que a gente viu bem aqui do lado, né? Olhar quais são os verbos que a gente usa para cada pronome.
Beleza, pessoal. Então agora, o que eu quero que vocês façam, não exatamente agora, né? Mas quando vocês tiverem um tempinho, depois vocês vão fazer uma atividadezinha bem lúdica com uma música que eu vou passar para vocês. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui no último conteúdo de hoje, que são os possessive adjectives. São os pronomes possessivos. Por que é que eles se chamam de adjectives? Mais tarde, numa outra aula, eu vou explicar isso para vocês. Mas o importante é saber que nós vamos falar agora dos pronomes possessivos. O que é isso, professor? Pronomes possessivos? São aqueles pronomes que indicam posse, Minha bola, meu caderno, seu livro, a nossa casa, a mochila deles. Então, quando a gente usa essas expressões, nós estamos usando os pronomes possessivos. Vamos conhecê-los? Aqui desse lado em amarelinho, a gente tem os pronomes que a gente já conhece, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para objetos e animais, we, nós, you, você, e they, eles ou elas. Aí eu coloquei aqui bem do lado, em vermelhinho, os nossos pronomes possessivos. Vamos conhecê-los. My, que é meu ou minha, your, seu ou sua, his, dele, her, dela, it, com S no final, que é dele ou dela, quando se referia a objetos e animais, our, que é o nosso, your, que é o vosso ou de vocês, tanto faz, e o their, que é o deles ou delas. Agora vamos fazer uma coisa, vamos comparar cada coluna com a sua correspondente. Toda vez, pessoal, que lá na frase, vocês observarem para a frase e ela começar com esse pronome aqui, I, e lá no exercício estiver pedindo para vocês usarem o pronome possessivo, aí você presta atenção. Se a frase começou com I, olha para cá, aí eu já sei que tem que usar qual pronome possessivo? My, eu, meu. Se a frase começa com you, que é você, qual é o pronome possessivo que você tem que usar? You, your, você, seu, ou pode ser sua também, se a frase estiver no feminino. He, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Tá vendo como é que é um pouquinho parecido? Então a dica que eu dou é essa daqui, preste atenção em como é que a frase começa. Começou com I, então eu já sei que tem que usar o my. Começou com you, então eu já sei que eu tenho que usar o your. Começou com he, eu vou usar o his. A frase começou com she, então eu tenho que usar o her. A frase começou com it, então eu tenho que usar o it. A frase começou com we, então eu tenho que usar o our. A frase começou com you, se ela estiver no plural, aí eu uso o your. Repare que esse your daqui de cima, ele é parecido com esse your daqui de baixo, não é verdade? Só que esse aqui está no singular e esse aqui está no plural. Esse aqui está falando de duas ou mais pessoas. Esse aqui é só para uma pessoa. E o último, se a frase começar com they, você vai usar their. Então, tem que fazer essa correspondência. Cada pronome pessoal ou pronome sujeito tem o seu próprio pronome possessivo. Então, faça sempre essa correspondência. A frase começou com she. O professor disse que eu tenho que usar qual pronome possessivo? Her, que quer dizer dela, A frase começou com we, que é nós. Qual é o pronome possessivo que eu vou usar? O our, ok? E assim em diante. Depois vocês dão uma estudada com mais calma.
Aqui, pessoal, nós temos um exercíciozinho para a gente fazer, né? Vamos ver se a gente consegue. Olha essa primeira frase, ó. Já está a tradução aqui embaixo, ó. I am a student. Tracinho. School is near. Aqui a tradução aqui embaixo, ó. Eu sou um estudante. Tracinho. Escola é perto. A escola de quem é perto? Ó, olha aqui para o início da frase, ó. A escola de quem é perto? A minha escola, né? Por que minha? Porque eu estou falando de eu. Eu, que em inglês o pronome que a gente usa para eu qual é? O I. Ah, peraí. O professor disse que quando a gente usa I no início da frase, o que eu coloco então como pronome possessivo? Qual é o pronome possessivo que eu tenho que usar? Ó, my. Tá vendo? I, my. Então é esse pronome que a gente vai usar lá na primeira questão. I am a student. My school is near. A minha escola é perto, né? Então por que eu usei o my? Porque a frase começou com I. Vamos aqui para número 3. Estão observando aí a frase 3? Então a frase 3 diz: He is a doctor. Ele é um doutor. Tracinho. Pacientes estão bem. Os pacientes de quem estão bem? Olha lá para o início da frase. Ó, a frase começou com o pronome he. Está aqui em verdinho, tá vendo? Ó? He, que quer dizer ele. Ai meu Deus, quando a frase começar com he, qual é o pronome que eu uso? Olha para cá. Quando a frase começar com he, eu vou usar o his. Viram? Ah, então é his que eu vou colocar aqui, ó, né? Ah, os pacientes dele estão bem, né? His quer dizer dele, né? Então, traduzindo, ele é um doutor, os pacientes dele estão bem, ok? Vamos para o número 5 aqui, ó. They are actors. Eles são atores. Tracinho, films are knows, né? Eles são atores. Os filmes deles são conhecidos. Deles quem? Olha, a frase começou com they. Quando a frase começa com they, qual é o pronome que eu tenho que usar mesmo? Olha aqui embaixo, ó, o último da listinha. They, their. Então eu tenho que usar o their, né? Então, como é que ficaria? They are actors. Their films are knows. Eles são atores e os filmes deles são conhecidos, ok? Vamos aqui para o número 7. Essa aqui está em lilás. She is a teacher. Ela é uma professora. Tracinho, students are scholars. Né? Os alunos dela são estudiosos. Por que eu sei que é dela? Por quê? Porque a frase começou com she, que quer dizer ela. Né? Então, os alunos de quem está sendo falado aqui? Os alunos dela, da professora. E quando a frase começa com she, olha para cá, qual é o pronome possessivo que eu tenho que usar? Her, que quer dizer dela, né? Então a frase ficaria como? Aqui na questão número 7. She is a teacher. Her students are scholars, né? Os estudantes dela, beleza? Vamos agora aqui para o número 9, que é a última. We are hardworking. Nós somos esforçados. Teachers praise us. Os professores nos elogiam, né? Então, os professores de quem vai nos elogiar?
Olha como é que a frase começou. Começou com o pronome we. Então, se está falando de we, que quer dizer nós, então os nossos professores, né? Os nossos professores nos elogiam. E como é nossos? Aí a gente observa bem aqui, ó. A frase começou com we, então nós vamos usar o our, que quer dizer nosso, ok? Então assim a gente vai só fazendo aquela correspondência. Por isso que eu botei nessas coresinhas aqui, ó, para vocês prestarem atenção em como é que a frase está começando, para depois vocês escolherem os pronomes possessivos que vocês vão usar. Pessoal, bem aqui, nessa tela que vocês estão vendo toda cinza, é um vídeo de uma música, e quando vocês clicarem aí em casa, na sua casa, vocês vão ver que ela é a música Imagine, do John Lennon, tá bom? Vou botar aqui só um trechinho para vocês ouvirem como é que ela é. Pronto, pessoal, eu dei uma paradinha aqui, porque eu não vou botar uma música toda, mas o que eu quero que vocês façam? Vocês vão lá no YouTube e escutem essa música lá, Imagine, do John Lennon. Depois, quando vocês estiverem escutando, aí o que vocês vão fazer? Aí vocês vão fazer essa atividadezinha aqui que eu preparei para vocês, ó. É uma atividadezinha para vocês completarem as palavrinhas que estão faltando da música, tá bom? E quais são essas palavrinhas, professor, que eu vou botar aqui? Elas já estão aqui nesse quadrinho, tá vendo? Aqui tem uma, one, word, today, try, peace, sky, country, day e religion. Então tem 9 palavrinhas aqui. Vocês vão pegar essas palavrinhas, vão escutar a música, né? Vamos treinar aqui o nosso ouvido, para depois ver onde essas palavrinhas vão se encaixar dentro da música. Aí vocês vão postar essa atividadezinha aqui da música lá no seu caderno, né? E aí vocês podem passar lá para o grupo privado dos professores, que no caso é o meu. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa vocês podem postar lá no grupo do 6º ano o que vocês acharam, ok? Bye, bye!